Olá a todos. Estamos aqui participando do primeiro Simpósio Brasileiro de Biogeografia, que ocorrerá dos dias 16 a 18 de outubro. A categoria de apresentação é não presencial online, onde o eixo temático desse trabalho é a biogeografia e a educação ambiental, e o trabalho está inscrito como artigo completo. Sendo assim, o nosso título está intitulado como Abordagens das lives webinárias de biogeografia e educação ambiental durante a Covid-19, onde os autores são Edneia Villanova, Leonardo Rodrigues e Victoria Bueno. Bom, nós sabemos então que essa problemática envolvendo a questão ambiental, principalmente no cenário atual, tem tido grande relevância por conta de alguns acontecimentos ao longo dos anos que gerou então um alto índice de degradação ambiental, seja aí nas esferas dos biomas, dos domínios morfoclimáticos e condutas do ser humano que de alguma forma chegou a atingir a esfera, a escala humana. Sendo assim, é de extrema importância que a gente consiga discutir quais são as relevâncias, quais são as medidas, quais são esses conteúdos que estão sendo trabalhados durante esse momento, visando então uma melhor conservação do meio ambiente e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida para todos. Por isso que nós propomos então essa avaliação, esse levantamento, essa análise desses dados abordados nessas lives webinárias. Nós sabemos então que a educação ambiental é algo que tem sido cobrado, instituído em várias esferas da sociedade e tendo como objetivo que esse tipo de abordagem ocorra desde os níveis mais básicos, e até mesmo fora do âmbito escolar, fazendo então com que o ser humano consiga perceber a relação intrínseca, essa relação próxima e direta das suas ações frente à sociedade, frente ao meio ambiente e que elas mesmas são geradoras de impactos ambientais. A biogeografia acaba sendo então uma temática que vai de encontro com a educação ambiental, até porque ela permite essa conservação, essa preocupação com a conservação de espécies e seres vivos, sabendo que a permanência e o desenvolvimento de certas espécies, sejam elas da flora, da fauna, contribui para um equilíbrio da natureza, E esse equilíbrio atingido consegue ter como reflexo uma relação harmônica entre a sociedade, entre o homem, entre o ser humano com o seu meio. Por isso que a categoria foi inscrita nessa abordagem envolvendo a biogeografia e a educação ambiental, onde ambas têm alguns tipos de conexões que a gente consegue explorar de maneira próxima. Claro que deve ser levado em conta todos os debates que aconteceram ao longo desses anos, das últimas décadas, envolvendo as conferências de educação ambiental e que visavam então essas melhorias, algumas condutas que deveriam ser adotadas para que chegasse então nessa melhor condição de abordagem da questão ambiental no cenário mundial, não só aqui no Brasil. Por isso, o nosso método adotado foi então fazer esse levantamento bibliográfico nessa pesquisa sobre a educação ambiental, sobre o tema da biogeografia e ver como que se deu esses debates, esses assuntos, essas conversas aos longos desses anos. E por isso, percebendo que esse índice de lives e de webinários aumentaram durante a pandemia nessa temática, a gente achou interessante investigar então quais eram os assuntos mais abordados, quais eram as propostas, as posturas que esses palestrantes estavam adotando e estavam explorando nessas lives e webinários, ok? A gente analisou, escolheu o período do início da pandemia aqui no Brasil até no final de junho, que foi quando a gente resolveu então escrever esse artigo. A gente avaliou 31 lives e webinários dentro desse período de 1º de março de 2020 a 26 de junho de 2020, fazendo com que a gente conseguisse resgatar e pontuar quais eram esses assuntos mais cobrados e mais debatidos nessas lives. Dentro da educação ambiental, a gente conseguiu entender e perceber a importância que muitos palestrantes davam em resgatar a relação intrínseca do ser humano com a natureza. Até porque essa relação ela foi perdida ao longo do tempo devido a essa introdução dessa era consumista, desse capitalismo, dessa substituição de mercadorias de maneira muito rápida. E o homem acabou esquecendo de como a sua relação com a natureza e com a sociedade
impacta o meio que ele mesmo vive, que ele mesmo compartilha. Então, por isso a gente conseguiu perceber que grande parte das abordagens dessas lives defendiam essa ideia de conseguir resgatar essa relação intrínseca do homem com o meio. Uma coisa também que a gente conseguiu perceber envolvendo a educação ambiental foi que ela é defendida por muitos que ela deve ser inserida, sim, desde o início, desde a educação básica, fazendo com que, né, a criança, desde o seu início, tenha essa reflexão crítica, tenha essa reflexão com uma atenção voltada de como a sua ação frente à sociedade, frente à natureza, pode gerar impactos, assim como pode gerar esses impactos negativos com a degradação do meio ambiente. Essas mudanças de posturas, através da reflexão e da criticidade, pode impactar também, levando em conta ações que visam essa melhoria, né? Então, foi importante a gente perceber esse debate dos palestrantes defendendo essa ideia. Outro ponto importante também foi que algumas lives abordaram a questão da pandemia, né? Se a pandemia estava tendo algum reflexo nesse meio ambiental. E a resposta é que sim, até porque a gente conseguiu perceber que houve então essa diminuição das atividades industriais, da emissão desses poluentes atmosféricos e conseguiu ver que a qualidade do ar, não só aqui no Brasil, mas que em grande parte do mundo conseguiu ter uma melhoria, uma evolução significativa, assim como a questão do isolamento social permitiu então que grande parte dessas pessoas, por estarem adotando essa conduta, tivesse um olhar mais atento aí para a natureza, né, para a fauna, para a flora, e que isso foi reflexo então dessa atenção que acabou sendo direcionada para essas áreas como um refúgio até mesmo, né? As pessoas não estão conseguindo sair durante esse período por conta do isolamento e às vezes acabam se refugiando aí em meio à natureza. Então, esse ponto foi bastante levantado também, fazendo com que as pessoas voltassem a ter então o resgate dessas relações com o meio e passassem a valorizar mais. Outro ponto levantado também foi que a educação ambiental tem que ser uma educação que vise, que atinge todas as esferas sociais, né? Porque tem que ser um direito de uma percepção, de uma realidade do meio que atinge todos os níveis, todas as pessoas, todas as idades, e que fazendo com que essa atenção volte para a educação ambiental, na postura do seu reflexo de comportamento frente a essa sociedade, consiga então trazer as melhorias que muitos defendem dessa conservação ambiental, dessa melhoria da qualidade de vida, consequentemente. Até porque o homem está ligado, então, com esse meio. Então, o que reflete na natureza, o que reflete no seu meio, vai refletir também na sua vida cotidiana, na sua rotina, ok? Dentro da biogeografia, a gente conseguiu perceber que ela está muito ligada com a educação ambiental, até porque a educação ambiental preza justamente a manutenção e a conservação das espécies, né? E a biogeografia vem para isso, vem para avaliar e para acompanhar de maneira espacial e temporal a questão envolvendo a diversidade, né? A biodiversidade da fauna, a biodiversidade da flora. Então, isso é de extrema importância para que eles consigam fazer com que justamente a educação ambiental consiga acoplar e fazer com que essa biogeografia seja cada vez mais firme e insistente nesses cenários. A ONU também, né, fez um estudo e defendeu que essa questão da biogeografia, da educação ambiental, dessas mudanças climáticas, então, elas são emergentes, elas são necessárias. E defendeu, então, essa mudança de postura e que foi percebido nessas lives, né? Muitas dessas lives conseguiram alinhar as suas linhas de raciocínio e as suas propostas juntamente com essa ideia da ONU, né? Essa emergência, essa necessidade de mudança de postura do ser humano frente à natureza. A biogeografia também consegue fazer com que a gente perceba como nós, seres vivos, não diferentes, né, da fauna, da flora, tem que estar em um equilíbrio harmônico com essas espécies, permitindo que esse equilíbrio entre essas espécies sejam refletidos na nossa vida. E isso faz com que, então, a gente perceba que a biogeografia está muito ligada com essa questão da educação ambiental, né? Essa permanência, essa necessidade de conseguir fazer com que espécies e áreas ambientais sejam conservadas.
até porque a conservação desses lugares é a conservação de uma melhor qualidade de vida que é refletido, né, pra gente. E temos também as questões envolvendo a pandemia, né? Será que a pandemia fez com que essas mudanças de pensamento atingissem essas pessoas de maneira mais intensa? Será que a pandemia ela veio para contribuir, para fazer com que agora a gente conseguisse perceber que estamos ligados com esse meio e conseguimos perceber como essa propagação desse vírus foi intensamente rápida aí nas diversas esferas, né? E conseguir perceber que esse mundo globalizado, esse mundo onde o capitalismo toma conta, consegue fazer com que situações como essas acabam sendo sim agravadas durante esse período, até porque o mundo é muito conectado, né? Há muita comunicação, muita interligação entre vários países, entre várias cidades, entre várias pessoas. E isso a gente conseguiu perceber esse reflexo, vendo essa propagação drástica intensamente e atingindo então aí todas as esferas, todas as regiões, né, uma pandemia, um nível mundial. Como é importante a gente ter esse equilíbrio, passar a pensar nessa problemática ambiental. Então, muitos também defenderam essa ideia de que é preciso a gente rever esses padrões de comportamento, né? Será que essa produção acima da capacidade do que um meio pode se regenerar, né? Que um meio pode se reconstruir, é interessante, né? Será que de alguma forma isso não vai estar afetando nós como seres humanos, nossa relação com o meio, em situações como essas, situações atípicas, onde um vírus ele consegue atingir escalas tão absurdas assim, não faz com que o ser humano consiga mudar esse pensamento ou pelo menos ter a capacidade de refletir diante disso. Isso também foi um ponto em que muitos palestrantes conseguiram perceber aí nessa questão envolvendo a educação ambiental e a biogeografia durante a Covid-19. Então, a gente conseguiu perceber e concluir que justamente a situação da pandemia fez com que alguns palestrantes, muitos deles, conseguissem abordar nessas lives e nesses webinários justamente essa importância. Até porque grande parte da população, estando envolvido nessa questão nessas medidas de isolamento social, teve a necessidade então de ver que algumas posturas teriam que ser mudadas. Posturas como essa, né? As apresentações presenciais com o público estão todas restritas, então todos tiveram que recorrer às aulas online, às palestras online, e por isso eles aproveitaram essa situação e até aumentaram então a quantidade de lives que estavam sendo geradas nessa temática. E isso fez com que eles conseguissem fazer algumas reflexões e fazer com que a sociedade, estando mais em casa, passasse então e conseguisse ter acesso, né, a essas lives. E defendendo também a ideia de que a biogeografia e a educação ambiental devem sim ser assuntos que têm que ser discutidos atualmente, futuramente, e que a gente consiga perceber então como essa dinâmica envolvendo a natureza, o meio ambiente está ligado com o ser humano. Essa é a chave principal. Como a nossa postura, como a mudança da nossa postura pode refletir de maneira positiva sim no nosso meio. Até porque as nossas relações ao longo do tempo mudaram, né? Teve essa evolução, principalmente ali nesse período pós-evolução industrial, essa introdução, essa questão do capitalismo cada vez mais ascendente, a busca pelo lucro, fez com que algumas relações mudassem, né? A visão diante da natureza, diante do mundo, diante das relações fossem mudadas. Por isso, então, a gente conseguiu perceber que é justamente essa relação que a gente tem que resgatar. É conseguir perceber que o ser humano, sim, pode mudar e pode adquirir condutas diferentes e novas que visem essa sustentabilidade, né? Que consigam ter, sim, um desenvolvimento, mas que ele esteja atrelado às questões ambientais, sem deixar de lado como durante muito tempo isso aconteceu e, de certa forma, acontece ainda. E é justamente através dessas palestras, desses webinários, enfim, desses artigos, da pesquisa científica, da comunidade escolar, todas as esferas sociais têm que prezar por essa mudança de raciocínio frente ao meio ambiente e frente aí à educação ambiental, ok? Bom, agradeço a oportunidade, agradeço os meus parceiros, a Edneia e o Leonardo, espero que tenham gostado e por hoje é isso. Até breve.